5 dias sem comer. Tá ficando louco, né, doutor? Isso é possível? É humanamente possível a gente ficar tanto tempo sem comer? Vai por mim, porque eu tô aqui para validar, confirmar para vocês que o jejum prolongado ele pode ser muito saudável e longevo em relação à sua vida. E 5 dias não é nada perto de outras pessoas aí. Sabia que o recorde do jejum são 382 dias sem comida? E olha aqui, eu apenas 5 e você tá aí preocupado comigo, mas esse é o recorde realmente, 382 dias sem comida. E olha que legal, esse vídeo a gente vai falar sobre a minha experiência do meu jejum de 5 dias, basicamente aí 100 horas, que eu coloquei de uma forma anual na minha vida. 5 dias, 365 dias, né? Tá bom, sobram 360 dias pra gente se alimentar e 5 dias pra gente ter saúde. Mas antes de eu te contar a minha experiência, que mudou a minha vida ano passado, esse ano, e eu vou ir pro resto da minha vida, eu vou adotar esse estilo aí de jejum, você vai se inscrever no canal e tem que dar o joinha pelo meu esforço, hein, gente? Olha que esforço, olha que disciplina, olha que foco. E a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre os jejuns prolongados. Tem realmente necessidade? Tem gente que me pergunta, Bruno, pra que isso? Para que tanto tempo sem comida? O que isso muda na sua vida? Muda muito em relação à saúde, foco, disciplina, longevidade. E a gente vai falar sobre isso aí. Primeiro ponto é sobre a autofagia. A autofagia foi ganhadora, né? Descoberta aí, uma descoberta do Prêmio Nobel, aonde relacionou a longevidade. O que é a autofagia? Entenda uma coisa, o seu corpo é como se fosse uma fábrica e começa a entrar menos dinheiro, né? A receita está curta, está vendendo pouco. E aí o seu corpo vai falar assim, peraí, eu preciso deixar só mesmo os bons funcionários, preciso fazer corte, né? Vou mandar aqueles funcionários que não me ajudam tanto, que não trabalham tanto, que não vai fazer tanta falta, eu vou desprezar. Isso é autofagia. A autofagia é que, sobre um estresse, a sua célula ela começa meio a que destruir célula velha, regenerar, priorizar o que realmente importa dentro do seu corpo. E foi relacionado à autofagia muito com a saúde longeva, com a longevidade. Então, percebeu-se que ratos que faziam períodos de jejum, eles tinham uma maior longevidade, eles viviam mais. Tem vários estudos já relacionando isso. E o que é isso? O jejum também está presente, né? O jejum de todas as formas está presente nas regiões de maior longevidade, nas blue zones. O jejum já é muito estudado, mas a autofagia é um processo que a gente só vai conseguir depois de algum tempo. Quais são as doenças mais impactadas pela autofagia? Primeiro, câncer, porque o tempo todo nós temos células cancerígenas no nosso corpo. O que faz uma célula começar a se multiplicar de uma forma desordenada? Exatamente esse descontrole imunológico. A gente chama isso de zombie cell, células zumbis. Essas células elas estão o tempo todo no nosso corpo. E se o seu corpo está muito sobrecarregado, limpando, detoxificando, né, passando aí por processo de limpeza, cuidando de comida, de limpeza, de toxina, às vezes ele deixa passar desapercebido algumas células. E quando a gente faz o jejum, na verdade o seu corpo ele prioriza essas células. Espera aí, eu vou começar a destruir essas células ruins. Então, câncer é uma coisa que a gente faz uma reprogramação metabólica. A gente sabe que o câncer é uma célula que responde muito através da glicose, muito. Ele não funciona sem glicose. Quando você diminui a energia do seu corpo vindo da glicose, a gente filtra essas células ruins. A gente melhora também evita doenças tipo Alzheimer, Parkinson, diabetes, demência. Todas essas são doenças relacionadas muito ao excesso de energia, ao excesso de carboidrato. Quando a gente fala também sobre essas doenças, a gente está falando muito de mitocôndria, e o jejum estimula a função mitocondrial. Mitocôndria vai te fazer viver mais, ter mais saúde, melhora do desempenho físico, estímulo de gordura marrom. Então, a pessoa que faz mais jejum, ela também tem uma capacidade maior de ficar mais magra, de gerar mais energia, de ter dificuldade no longo prazo de reganho desse peso. A gente fala muito de cérebro quando a gente faz jejum, porque o nosso cérebro funciona muito bem com as cetonas, com os corpos cetônicos. Então, quando a gente faz jejum, a gente evita, né, ou diminui a progressão de demências. Você que está ficando mais velho, tem medo, né, de ficar esquecido, ficar esclerosado, o jejum é muito útil, principalmente o jejum prolongado, porque ele vai fazer uma limpeza das suas células, dos seus neurônios, aí, de células ruins, das toxinas. E ele também aumenta o estímulo do BDNF, que é o fator neurotrófico cerebral. Isso faz com que as suas sinapses aumentem, a sua inteligência, a sua memória, o seu raciocínio, a sua velocidade de pensamento, tudo melhora com o jejum. E quem faz jejum sabe o quanto realmente isso funciona.
Quando a gente fala de jejum prolongado, a gente fala muito de saúde intestinal. E é muito interessante, é muito legal. Porque quando a gente fala de saúde intestinal, a gente está falando de imunidade. A maior parte das suas doenças autoimunes aí, você que tem Hashimoto, você que tem psoríase, a maioria começa ali no intestino, que é um intestino sofrido, sobrecarregado. As células, a gente chama isso de leak gut, né? Que é o que é isso? A gente tem duas células aqui, dois enterócitos, e aí é tanta comida ruim, é tanto excesso de comida, sobrecarga, que essas células se separam, elas criam um canalzinho de comunicação, intestino-sangue, aumenta a toxina, problema. Quando a gente faz jejum, a gente dá tempo ao nosso corpo regenerar, reproduzir, cuidar ali do epitélio intestinal, da nossa barreira intestinal. A gente dá tempo ao nosso fígado fazer o detox que ele precisa, né? Reprogramar o nosso corpo, o nosso pâncreas, dar férias para o pâncreas, né? Excesso de produção aí de enzima pancreática, de excesso de insulina. Olha o quanto a gente tem de inflamação hoje decorrente à resistência à insulina, ao excesso de insulina. Então, quando a gente faz isso, a gente melhora todo o nosso intestino aí de uma forma muito global. Então vai mexer em todo, melhora aí constipação, melhora peristaltismo, melhora refluxo, melhora a saúde intestinal. Se você tem gastrite, colite, diarreia, qualquer problema desse aí, o jejum, principalmente prolongado, ele vai te ajudar. Doenças inflamatórias intestinais, tipo Crohn, tipo retocolite, melhoram, regridem muito, né? Tem remissão quando a gente faz jejum. Porque o jejum, na verdade, é uma paz, é um freio no seu corpo. A gente freia tudo e a gente deixa o corpo ser ele mesmo. Então, o que ele vai fazer? A nossa expressão gênica, por exemplo. Nós temos genes da evolução que eles ficaram escondidos, né? Ficaram quietos ali. Por quê? Porque a gente tinha um estilo de vida no passado e hoje o nosso estilo de vida é completamente diferente. Sedentarismo, comida, estresse, preocupação. E a gente deixou esses genes antigos lá do nosso DNA quietinho. Quando a gente volta o jejum prolongado, jejum aí de mais de 24, 48 horas, a gente começa a ativar genes relacionados à sobrevivência. Então, quando a gente faz jejum prolongado, a gente liga o nosso corpo, o nosso modo de mais saúde, de mais prioridade para aquilo que importa. O que importa? Cérebro, coração, intestino, fígado. Seu corpo começa a priorizar aquilo. Então ele aumenta a sua longevidade, aumenta a sua memória, o seu raciocínio, a sua disposição, a sua saúde no geral. Sem falar naquela questão inflamatória. Triglicérides abaixa, resistência à insulina melhora, colesterol regula, inflamação melhora. A gente tem inúmeros benefícios, é só você fazer um exame de sangue antes e depois de um jejum prolongado, você vai ver que tudo melhora com esse jejum. Agora, o mais importante, na minha opinião, é se você quer aprender a mudar o seu comportamento diante da comida. Se você é uma pessoa que luta com peso, tem dificuldade para emagrecer, tem dificuldade com compulsão, tem sanfona direto, quando você coloca o jejum de forma rotineira na sua vida, não precisa ser prolongado sempre, mas se você coloca jejuns curtinhos aí, 14 a 16 horas, e alguns jejuns mais longos, 24, 48, 36, vai fazendo isso aí durante a semana, durante o mês, né? Vai fazendo 1, 2 vezes aí por mês um jejum mais longo, você vai atingindo um foco mental muito importante na relação do emagrecimento. Eu vou ficar 100 horas sem comer. Nesse momento, pensa comigo, quantas vezes eu tive vontade de comer? Quantas vezes eu vou ter vontade, que eu vou sentir cheiro de comida, que eu vou ver as pessoas comendo? Imagina quantas vezes eu vou passar essa vontade, eu vou precisar ter um pouquinho mais de frieza, de autocontrole, de disciplina. O jejum, ele traz foco, ele traz compromisso, ele traz resiliência, que é uma palavra que é o quê? É o desconforto que te fortalece. E depois que você volta, o que acontece? Você muda a relação com a comida. Você já passou tanta vontade antes que agora você consegue falar não a hora que você precisa, você consegue falar sim a hora que você precisa, você consegue comer melhor, você consegue dar mais valor para a comida. Você já parou para pensar, às vezes, o quanto você come sem nem saber o que você está comendo, sem nem prestar atenção no alimento? Você está comendo ali de forma impulsiva, desligado, desconectado, só comendo caloria. Imagina o valor que a gente dá depois de um jejum. Fica 24 horas sem comer, pega um prato de comida e olha para ele com carinho, com respeito, é hora de comer, é hora de equilibrar. A comida demais faz mal, comida de menos também no longo prazo. Então, é importante a gente mudar essa nossa relação. Você vai fazer jejum prolongado se você estiver preparado para isso. Se não,
Jejumzinho aí, 24 horas, uma vezinha aí por semana, uma vez por mês, a quinzenal. Mas isso vai trabalhar muito o seu foco, a sua intenção de ter mais saúde. Jejum é saúde. Quanto mais jejum a gente faz, né? Claro que sem agredir muito o corpo, mais a gente muda a nossa relação aí com a comida, com a saúde, com os genes, com a longevidade, com a mitocôndria, com a autofagia, com as células doentes, células zumbis, com tudo isso aí. Quem faz jejum está sempre buscando saúde. Então, vai fazer jejum, você vai ligar um compromisso, vai se hidratar, vai descansar, vai movimentar, vai fazer exercício, tudo isso faz parte. Dentro dessas 100 horas, eu me exercito, me hidrato, me equilibro, lado mental, lado espiritual é uma conexão importante que você atinge com o jejum. Quando a gente faz jejum, a gente fica muito mais evoluído do lado espiritual, do lado mental, do lado emocional. Você fica muito mais, é muito mais fácil você atingir, ter conexões com crenças, com coisas que você gosta, fica mais emotivo, fica mais racional. O jejum traz esse modo mais sobrevivência. Esse é o meu jejum prolongado. Se você que está assistindo esse vídeo já fez por algum momento, conta para mim a sua experiência aqui nos comentários. Vocês vão ver a quantidade de gente que faz jejum. A surpreende, né? Às vezes a pessoa fala, Bruno, mas 5 dias sem comer, você vai ver as pessoas ficam 5, 10, 40 dias de jejum, né? Nosso famoso jejum de Jesus no deserto. Você vai ver a quantidade de relato relacionado ao jejum prolongado e ajuda sim a ter saúde. Então conta para mim nos comentários se você já fez, qual foi o máximo de jejum que você já fez, o que você aprendeu, o que você sentiu, quanto o jejum melhorou a sua saúde, o quanto você é uma pessoa muito mais forte hoje, mais resiliente, mais disciplinada e com mais intenção de viver e ter mais saúde. Conta lá, que eu vou continuando aqui no meu jejum buscando muita saúde.